Tá gravando? Seja bem-vindo ao Olá Ciência e hoje mais um Ciência News para você. Então, a primeira notícia de hoje não é bem a notícia, né? Nós vamos comentar mais ou menos o que está acontecendo no mundo científico. Stephen Hawking. Stephen Hawking veio a falecer aí no dia 14 de março, se eu não me engano. Um cientista fantástico, fez grandes estudos e grandes afirmações e descobertas sobre o espaço, buracos negros, na astronomia. E assim como acontece com todo artista e celebridade, quando vem a falecer, as pessoas sempre referenciam, né? Vão em citações. Eu tenho até um livro dele aqui, Uma Breve História do Tempo. É um livro muito bom. A foto dele aqui atrás. Tem até uma citação dele. Hoje ainda almejamos saber por que estamos aqui e de onde viemos. O desejo profundo da humanidade pelo conhecimento é justificativa suficiente para a nossa busca contínua. Muito a ver com curiosidade, né? Essa questão da ciência alimentar a curiosidade do cientista. E ele era um cara que fazia ciência básica. Ele não fez nada aplicado propriamente dito. Ele não correu atrás de gerar uma patente ou um produto. Posso estar muito enganado, mas ele foi um cientista básico. E é o que a gente sempre fala aqui no canal, a importância da ciência básica pro mundo. A ciência básica é essa ciência que cria o alicerce para a gente conseguir grandes avanços tecnológicos no futuro. Tem esse livro dele aqui também, Universo numa Casca de Nós, um livro muito legal. Essa versão que eu tenho aqui era ilustrada, eu nem sei se a versão original era ilustrada, mas é um livro muito, muito legal. Vale muito a pena se você quiser entender um pouco sobre teoria da relatividade, questão do espaço-tempo, buracos negros, é muito, muito legal. Mas uma coisa que poucos falaram é que nem todo mundo gostava dele. Ele era um cara muito polêmico, principalmente pelo fato da limitação de comunicação dele. Ele sofria de esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa. Os médicos há muitos anos falaram com ele que ele só sobreviveria mais alguns 2, 3 anos, e no final das contas ele sobreviveu mais 50 anos. Então isso foi realmente algo incrível. E ele continuou falando muita coisa, mas ele feria um princípio básico assim, da academia científica, que é basicamente não se deve fazer afirmações extraordinárias sem evidências igualmente extraordinárias. Mas justamente por essa limitação de comunicação dele, a gente acredita que ele fez muitas afirmações extraordinárias justamente para outras pessoas transformarem aquilo em algo concreto, ir lá estudar, escrever. Ele tinha essa limitação, essa dificuldade. Ele não tinha movimento, né? O único movimento que ele tinha era na bochecha, e um computador conseguia ver esse movimento da bochecha e sintetizar o áudio através de uma conversa. Enfim, uma situação bem crítica, mas tem uma parte da comunidade científica que não gostava muito dele, era muito midiático. Mas é fantástico esses dois livros aqui, quem puder ler, leiam os dois livros. São livros muito legais, que ele transmite um conhecimento muito complexo de uma maneira bem menos complexa. Outra coisa que incomodava muita gente é que ele fazia muita aposta. Eu aposto que a inteligência artificial vai dominar os humanos daqui a X anos. Aí o outro vinha e falava, não, eu acho que isso não vai acontecer. E ele falava assim, não, eu aposto 500 libras. Tinha muito essa questão de aposta, assim. Acho que é um pouco da Inglaterra também, isso vem lá da Inglaterra, uma cultura de apostas, talvez. Mas ele vendo essa oportunidade, assim, ele conhecendo bem o ser humano, no sentido que o ser humano precisa de alguém como um guru, como alguém para ir atrás, saber, perguntar, um oráculo. Ele se colocou nessa posição, ele puxou isso para ele mesmo e se considerou um super-herói do conhecimento científico e falava de tudo um pouco. Então ele esbarrava um tanto de coisa, falava muita coisa errada mesmo, muita gente critica ele por isso, mas isso não tira o mérito dele na parte que ele estudava. E ele trouxe muito rebuliço para a academia científica, e isso de certa forma foi importante, porque é aquele negócio, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Algumas pessoas concordam, outras discordam, mas a ciência se espalhou, o conhecimento científico se espalhou de maneira talvez não ideal, mas se espalhou e trouxe muito essa popularização da ciência enquanto ele estava vivo. A nossa segunda notícia do dia é também de astronomia, no caso porque o Stephen Hawking falava de astronomia, é a suspensão do acordo de adesão do Brasil no ESO. O ESO é o que mesmo? Eu estudei aqui, mas já esqueci. Deixa eu procurar. O ESO é o Observatório Europeu do Sul, da região do Hemisfério Sul. É basicamente o complexo de observatórios astronômicos mais avançado no Hemisfério Sul. É um consórcio internacional, vários países, e esses países se juntaram para poder criar esse grande complexo para estudar astronomia. E por que o Brasil foi suspenso, né? O que foi isso e tal? Isso não saiu nas notícias.
E, inclusive, isso foi bem próximo quando o Stephen Hawking faleceu. Vou falar disso mais pra frente. Em 2010, o Conselho do ESO, o Conselho de Países que coordena essa empreitada aí de estudar astronomia, né? Uma coisa bem difícil, bem complexa, que exige muito investimento, por isso um consórcio internacional, muitos países envolvidos. Eles aprovaram por unanimidade a presença do Brasil. Eles queriam que o Brasil estivesse ali. Aí em 2010 eles aprovaram isso, falaram pro Brasil, Brasil, a gente quer você aqui. Aí o Brasil falou, não, beleza, a gente precisa da aprovação no Congresso Nacional. Burocracia, né? Passos bem lentos aqui no Brasil. Lá em 2015, em maio de 2015, foi aprovado pelo Congresso Nacional, pelo Congresso Brasileiro aqui, a adesão do Brasil ao ESO. Aí o que aconteceu? Eles assinaram um acordo de adesão, então assim que o Congresso aceitou, o ESO falou, não, beleza, agora só falta a sanção presidencial, só falta o presidente do Brasil autorizar, né? Mas o ESO falou assim, não, mas a gente quer muito o Brasil, então a gente já tem esse acordo de adesão aqui. Esse acordo já está feito, o Brasil pode vir fazer pesquisa aqui, mas para as indústrias usarem o nosso espaço e enviarem propostas, a gente precisa da sanção presidencial justamente porque essa sanção presidencial vai garantir o pagamento do Brasil de um custo, né, para esse observatório, que é um custo, gente, muito pequeno comparado ao retorno que isso pode dar a longo prazo. Um custo mais ou menos aí de 80 milhões de reais por ano, isso não é nada, né? Tanto que o Brasil arrecada, tanto que o Brasil desvia de verba por aí, mas não vem ao caso, é um custo baixo, é um custo bem baixo. Assim que o Congresso aprovou, não teve sanção presidencial, ainda assim alguns pesquisadores já começaram a trabalhar no ESO, mas aí desde 2015 até hoje, esse tanto de incerteza, né, política, social e econômica no Brasil, faz o Conselho de Países do ESO ficar pensando, será que o Brasil vai realmente aprovar isso em algum momento? E o próximo presidente? Nós estamos em época de eleição presidencial. O presidente tem interesse agora de aprovar isso? Não, né? Porque no final das contas os nossos governos têm políticas de governo, mas não têm políticas de Estado. Então é bem interessante a diferença dessas duas coisas. O ideal é que a gente tivesse uma política de Estado de favorecer a ciência e a tecnologia, porque são prazos muito longos, muito mais longo que um mandato de presidente, né? De 4 ou, se for reeleito, 8 anos. Mas então, aí no dia 7 de março agora, eles decidiram suspender o Brasil desse acordo de adesão. Então os pesquisadores não têm mais acesso, eles ainda têm interesse que o Brasil continue, então só tá dependendo da gente. Eles falaram assim, ó, o Brasil tá suspenso, nós não vamos impedir as pesquisas atuais, mas nós vamos impedir que novas pesquisas cheguem até o ESO, caso seja alguma coisa muito extraordinária, uma coisa muito incrível, que realmente venha a trazer um grande conhecimento para a humanidade, a gente pode aprovar isso. Mas são coisas extremamente difíceis, né? Exceção. Mas isso mostra que eles estão realmente interessados que o Brasil participe, isso é muito bom. Então o Brasil foi suspenso, não foi expulso, não tem nada de expulsão. Eles ainda querem o Brasil lá. Atualmente, como a gente já disse no canal N vezes, nós estamos sofrendo uma questão muito drástica de corte na ciência e na tecnologia. O nosso Ministério de Ciência e Tecnologia agora é Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, que o Ministério de Comunicações garante políticas de governo e o Ciência e Tecnologia, que deveriam ser políticas de Estado, que já era largado, agora fica mais largado ainda, né? Então, não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu no Brasil. É muito importante que o Brasil tenha presença nesses locais, porque é onde está a fronteira do conhecimento mesmo. Mas devido a essas políticas de governo sobreporem as políticas de Estado, a gente fica triste, né? E fica chateado porque a gente não consegue andar pra frente e acaba voltando no tempo. Já aconteceu do Brasil sair da Estação Espacial Internacional. O Brasil saiu disso lá em 1998, se eu não me engano. A NASA fez uma parceria com a AEB, que é a Agência Espacial Brasileira, e o Brasil tava com tudo. Só que lá em 2007 eles cancelaram essa parceria porque o Brasil não pagava nada. O Brasil ignorava e o Brasil não pagava as taxas. Então isso é uma situação muito crítica que está se repetindo. E aí que eu vou fazer a conexão com as duas notícias. Stephen Hawking e a suspensão, né, desse acordo de adesão aí do Brasil. Gente, que situação. Ó, já pode deixar seu joinha, viu? Por favor, deixe seu joinha. Que situação. O Stephen Hawking morreu, todo mundo fazendo um rebuliço, colocando lá a citação dele, não sei o que e tal. Não julgo essas pessoas. Porém, a mídia poderia ter dado a mesma relevância, justamente aproveitando esse falecimento do Stephen Hawking para alavancar essa importância da ciência e da tecnologia. Porque o cara estudava buraco negro, o cara fazia ciência básica, e a nossa ciência básica na astronomia está sendo cortada porque a gente não está pagando 80 milhões por ano, que não é nada para o nosso orçamento. Isso é um absurdo, gente. Aí todo mundo lá chorando por causa do Stephen Hawking. De novo, não tô julgando, eu fiquei muito triste com a morte do Stephen Hawking, mas eu fiquei muito triste também com essa suspensão desse acordo de adesão que tá na nossa mão. É só a gente falar assim, não, nós vamos pagar, nós vamos entrar nisso aí, porque isso é importante. Gente, isso é muito, muito, muito ruim. Muito ruim pro Brasil, muito ruim pra pesquisa, pra ciência brasileira, muito triste.
Enfim, situação triste. Em 2010 era 8,6 bilhões de reais o orçamento da ciência e tecnologia no Brasil. Hoje, em 2018, nosso orçamento está próximo aí de 2,8 bilhões, se eu não me engano. Isso é menos que 1/3 do orçamento de 2010. Gente, é de chorar, viu? É um absurdo. Eu estudo numa universidade federal, eu vejo que os cortes estão realmente afetando. A gente já fez um vídeo aqui, vou colocar aqui no card, aqui em algum lugar, para vocês derem uma olhada sobre essa questão dos cortes. Mas isso é realmente muito triste. Mas por hoje é só, pessoal. Que venham notícias boas, né, sobre ciência e tecnologia no Brasil. E se você quer mais conteúdo de ciência e tecnologia, quer apoiar a gente, olha, apoia-se, se inscreva no canal e segue a gente lá nas redes sociais lá, que você pode mandar pergunta, pode mandar tudo pra gente lá, que a gente responde pra vocês. Deixe seu comentário aí, falando que você achou, você concorda com isso? Você concorda que a gente fica puto com essa situação? Concorda que esse negócio tá errado pra caramba, isso tem que mudar? Então pensa, vamos pensar, gente. Vamos escolher bem na hora de votar aí esse ano. Não sei se vai adiantar não, porque o candidato tá difícil. Enfim, vamos seguir aí na luta da divulgação científica, divulgando ciência. Um salve aí para Stephen Hawking, que ele nos dê forças aí onde quer que ele esteja. E é isso aí. Falou. Até mais, galera.